Primeiro, a justiça social, o Everardo Maciel fala muito bem, é feito no orçamento e não na arrecadação. A gente arrecada 40% do PIB, dá pra gente fazer o que quiser com isso em termos de justiça social. Falou que o Antônio Carlos Borges foi seu professor, ele é meu chefe, então, pra gente fazer uma reforma tributária, inclusive pro doutor Ives Gandra ajudar, e a PEC 46 se assemelha muito com as propostas que a gente tem internamente. É muito parecido como o secretário Marcos Sintra falou. Mas a minha pergunta é, voltando no que o senhor falou, secretário, sem falar abertamente, muitos congressistas e assessores falam o seguinte, olha, a PEC tem um lado positivo, porque estados e municípios são rebeldes e não respeitam a responsabilidade fiscal. Então aí a gente concentra esses recursos. Não era mais fácil a gente resolver de uma vez por todas e imprimir sanções a quem não respeita a responsabilidade fiscal? E outra coisa, concentrar os recursos vai fazer os estados serem, estados e municípios que não respeitam a regra fiscal, vai fazê-los melhorar a sua gestão? Eu não vejo por quê. Qual é o grande problema hoje do ICMS? Crédito acumulado que não é pago. O texto da PEC 45 é idêntico ao texto da atual Constituição. Por que vai mudar? O texto é o mesmo. O que vai mudar o comportamento das pessoas? Se eles não respeitam com o texto que está lá, por que vão respeitar? Que é mais ou menos a mesma coisa, é quase idêntico, né? Então são coisas assim que, como eu falei, é um projeto cerebrino, é um projeto de laboratório, é um projeto que quer resolver os problemas do país com algoritmos, achando que alguns algoritmos econômicos, algumas regrinhas de livro-texto de economia vão funcionar, mas a prática é outra. Quando você pula para o outro lado do balcão, eu quando defendi o imposto único, por exemplo, Capês, eu estava numa sala de aula, quadro negro. A função de um professor é estimular os alunos para as coisas mais loucas possíveis. Imposto único nacional, eu queria um imposto único nacional, um só nacional, com um imposto sobre movimentação financeira, que depois virou a CPMF, né? Muito bem, quando eu passei para o outro lado, tive em secretarias de finanças e fui para a Receita, a realidade é outra. Os condicionantes são muito mais severos. Tributação não é um algoritmo, é uma questão cultural, social, institucional e política, jurídica. É muito complexo. Então, a vida não acontece no município? Eu pergunto pelo seguinte, é a mesma pergunta. Se a vida acontece no município, concentrar essa arrecadação vai afastar cada vez... Já é complicado hoje. Um médico tira as férias aqui, vai até Brasília, a carta, volta, etc. Se eu concentrar mais ainda e tirar competências fiscais do município, como é que eu posso exigir competências administrativas desse município? É a contradição. É isso que eu estou falando. Quer dizer, autonomia é financeira. Autonomia tem 3 partes, não é isso? Competência, administrativa, gestão e financeira. Mais forte é a financeira. A financeira foi tirada. A de gestão também. Fica a competência que foi castrada, digamos assim. Então, eu acho que perde autonomia, vai desestimular esse movimento de municipalismo. Agora, tem uma outra coisa, por exemplo, que eu acho muito curioso. Vejam só. O que é um retrocesso. Total, total. Quando se fala em retirar poder dos municípios ou concentrar poder nos municípios, porque, obviamente... Sob a desculpa de que eles são rebeldes. Como dizia Franco Montoro, as pessoas moram nos municípios. As pessoas vivem, exatamente. Não, e é saudável isso, descentralizar. O custo de concentrar dinheiro, isso gera corrupção, isso gera tudo que nós conhecemos, a nossa experiência é típico de farta. esquerda, a concentração de... Decido lá como é que o prefeito age aqui. Com o Caixa e o cara com o Pires na mão. É um projeto de poder. E os programas normalmente são todos geridos pelo poder central, eles são meros executores. Não funciona. Não sabe onde está o buraco na calçada daquele cidadão. A autonomia é muito saudável e está sendo agredida, não é? Agora, existem outras coisas, olhem só. Além de todos esses setores favorecidos, que é saúde, educação, insumos agrícolas, agricultura in natura, arte, cultura, shows, espetáculos. Sim. Todos eles terão alíquota equivalente a 40% da alíquota padrão. A gente não sabe qual é a alíquota padrão, mas é 40% de X. Não sei qual é o X. Além disso,
Isso em aula de matemática, tudo bem, mas em discussão de reforma tributária, não saber qual é o X, isso afronta a lógica da transparência. Não, e não querer mostrar, porque senão as pessoas ficam com medo. Eles, no último momento da votação, o relator, pegando uns papeluchos ali, olha, vamos dar também tributação privilegiada para hotéis, bares, restaurantes, parques de diversão. Isso estava nas emendas aglutinativas, se não me engano. Aí começou aquele festival de lobby no final. Porque ali estava um balcão de concessão. Mas veja só passou o trem pagador. O problema que isso que eu estou falando, a falta de experiência, às vezes, é importante. Quando você fala teoricamente, o que acontece? Pega um restaurante. Vamos supor que ele, em vez de ser tributado em 30%, que vai ser a alíquota que o prestador de serviço, um consultor, um advogado vai pagar, ele pague 10%. Mas ele compra os insumos dele com a alíquota de 30%. Se ele compra com 30% e vende a 10%, ele vai ter crédito acumulado de 20%. Ou seja, todo restaurante, bar, boteco, hotel vai ter mensalmente créditos acumulados para chegar lá no fisco e pedir o ressarcimento. E a lei diz que em 60 dias é obrigado a devolver. Eu estive na Receita. Nenhum funcionário... Você também esteve no setor público. Sim. Nenhum agente público assina um cheque tirando dinheiro do tesouro... dá para alguém sem fazer o que antes? Uma auditoria, porque senão você pode ser responsabilizado. Sim. Quem garante que isso não vai estimular fraude? Fraude não, só vai ter restaurante no Brasil. Se hoje nós não conseguimos devolver para os exportadores, que é bem regulamentado, tem lei cantina. Imagine quando tudo que é bar, restaurante, boteco, hotel, pensão começar a pedir. Claro. Devolução. É um caos.